Olá pessoal, olá povo do Axé, eu sou Marcos Paulo, dirigente espiritual da Casa de Pai Benedito, e esse é mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Hoje, pessoal, eu vou falar sobre um tema muito conhecido dentro dos terreiros de Umbanda, que é o transporte, e obviamente a explicação que eu vou dar está embasada na minha raiz, na minha tradição, enfim, naquela visão que eu aprendi sobre o transporte em si dentro da Umbanda que eu pratico, né? Então, quando a gente fala de transporte, na nossa raiz, a gente fala especificamente de 3 modalidades de transporte. O transporte, ele é popularmente conhecido como a retirada de algumas energias, a desagregação, né, de algumas energias ou de alguns espíritos indesejáveis, enfim. Vale lembrar que quando a gente fala dessa desagregação, desta retirada, como eu acabei de citar, a gente entende esse transporte em 3 modalidades. Então, o transporte ele é feito, obviamente, por um médium, aonde ele acaba sendo o intermediário, né, desse transporte, dessa retirada energética ou espiritual. Então, todo o transporte ele acaba acontecendo através de um médium. O médium, através do seu sensorial, através das suas energias, dos seus canais energéticos, ele acaba captando essa energia ou esse espírito, enfim, que a gente já vai abordar, e acaba desagregando isso desta outra pessoa. Então é como se o médium do transporte ali servisse como um ímã. Então ele serve ali como um instrumento de captação. Ele vai captar, ele vai desagregar ou retirar energeticamente aquilo que estava com a outra pessoa ou com o consulente. E quando a gente fala dessa desagregação ou dessa retirada, a gente vai falar então dessas 3 modalidades. A primeira modalidade do transporte que nós entendemos é a modalidade dos sentimentos, das energias vinculadas a sentimentos. Então, por exemplo, é uma energia voltada a um sentimento de raiva, de ódio, de angústia, de insegurança, de mágoa, enfim. Energeticamente, a pessoa condensou em si esses sentimentos. Então ela está com muita raiva, ela está com muito ódio, ela está muito angustiada, com muita mágoa, enfim. Com alguns destes sintomas, né? E cabe a este médium de transporte captar, retirar, né, desagregar estas energias que estão com esta pessoa. Então, nem todos os transportes significam que a retirada são de espíritos. Alguns deles que nós falaremos a seguir, sim, o são. Mas este, por exemplo, é só uma energia. Então, é uma energia que a pessoa está com muita raiva, está com muito ódio, está numa ansiedade, está com um pico de um transtorno de ansiedade muito grande, está com um sentimento de angústia, de mágoa. Então, toda essa condensação, ela é absorvida por esse médium de transporte, ele retira esta energia da pessoa e essas energias são prontamente dissipadas e reorganizadas em seus pontos de força na natureza. Então, essa é a primeira modalidade, que é a energia. Existe uma outra modalidade que nós chamamos, que são obsessores, são espíritos obsessores. Quando a gente fala em obsessor, a gente entende esse obsessor, nós temos na parte espiritual, pelo menos nós vamos citar 2 modalidades. O obsessor, nós entendemos que é aquele espírito que fez a passagem para o plano espiritual e ainda não conseguiu se organizar energeticamente. Ou ainda lhe falta entendimento, ou ainda lhe falta aceitação. É um espírito, como a gente ouve popularmente, ele está vagando, ele ainda não entendeu, não aceitou o que aconteceu, e aí o que acontece? Ele acaba agindo
por semelhança, ele vê numa pessoa uma energia aonde ele pode se acoplar ou aonde ele pode querer sugar energeticamente algo, e aí ele se acopla energeticamente a esta pessoa. Então, por esta não aceitação ou por esta confusão do momento que esse espírito está passando, ele acaba energeticamente se acoplando a uma pessoa. Ou ele vê nesta pessoa um facho de luz, um feixe de luz, né? Onde ele pode acoplar a energia dele para se alimentar desta energia. Ou, por exemplo, se era um espírito, vou dar um exemplo, que tinha uma doença em terra que era o alcoolismo. Então era um espírito que vivia sob essa doença alcoólica. E aí ele vai para o plano espiritual, não aceita a passagem, não consegue entender, e ele vê alguém ainda no plano físico com essas características. Então ele se espelha. Aqui é por semelhança, né? Aqui, na verdade, ele não vai obrigatoriamente sugar, ele vai se alimentar desta energia do alcoolismo. Então ele vai se apropriar energeticamente desta pessoa que também sofre do alcoolismo, para que ocorra esse espelhamento, como se ele acreditasse que ele energeticamente continuasse se alimentando deste álcool, né? Então nós chamamos isso de um espírito obsessor. É aquele que se aproxima ou para sugar a energia da pessoa, ou para poder absorver ou aproveitar desta energia. E aí, como eu disse, pode ser por um vício, pode ser simplesmente por esse espírito estar perdido, e ele vê nesta outra pessoa um raio de luz aonde ele pode se agarrar, ele vê uma luminosidade onde ele pode tentar dar uma sobrevida energética enquanto ele não se encontra, enfim, e existe o livre-arbítrio. Esse não encontro também pode ser por um desejo do próprio espírito. Ele pode não querer enxergar a nova realidade e ainda querer estar muito próximo ao plano físico. E a terceira modalidade de transporte que nós vamos falar hoje é os famosos quiumbas, rabos de encruza, zombeteiros, que são aqueles espíritos que passaram para o plano espiritual e, diferentemente desses obsessores que ainda não aceitaram ou que estão perdidos, estes outros, eles sabem exatamente o que estão fazendo e fazem propositadamente, ou seja, assim como nós temos um baixo clero no nosso plano físico, na Terra, no Aie, também existe um baixo clero no mundo espiritual. Assim como existem muitos espíritos benfeitores, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, existem outros espíritos que não querem que a humanidade progrida. Então estes espíritos, eles estão ali justamente com esta função. Então eles estão ali para zombar, para perturbar, para azucrinar. Então esses espíritos nós chamamos de quiumbas, rabos de encruza, zombeteiros, enfim. São espíritos que se acoplam à energia das pessoas propositadamente com um determinado intuito, que seja de prejudicar, que seja de atrapalhar, de zombar, de azucrinar, enfim. E aí nesses casos, tanto o do obsessor quanto deste quiumba ou rabo de encruza, o médium de transporte, ele vai retirar este espírito. Quando a gente fala o médium, não necessariamente é apenas um médium. Às vezes, no mesmo consulente, são drenadas 3, 4 energias ou 3, 4 espíritos, enfim. Depende de cada caso. Mas a função deste médium de transporte, ou desses médiums de transporte, é retirar esses espíritos, sejam obsessores ou sejam esses quiumbas, rabos de encruza. E aí o que acontece? Esses espíritos são retirados, também são drenados, né, captados, absorvidos por esses médiuns, e a partir daí as entidades da casa, as entidades de luz, né, os nossos mestres e mentores espirituais, vão trabalhar esses espíritos. Ou seja, para os obsessores, estes
serão reorganizados e encaminhados para um processo energético que seja próprio para esses espíritos, assim como os quiumbas, os rabos de encruza, também serão encaminhados pelos Exus aos seus pontos energéticos e a partir daí, espiritualmente, eles também serão trabalhados. Então, pessoal, essas são as 3 modalidades que nós trabalhamos em nossa tradição e nossa raiz, que é o transporte da energia, né, da energia bruta, pura ali, envolvida a algum sentimento. Temos o obsessor, como eu disse, que é um espírito que acaba não aceitando ou não sabendo lidar com a passagem para o plano espiritual e ainda se faz muito presente no plano físico. E existem esses quiumbas, rabos de encruza e zombeteiros que sabem o que estão fazendo. São espíritos do baixo clero espiritual que estão ali justamente para isso, para azucrinar, para atrapalhar, para tentar prejudicar. E cabe aos médiuns de transporte a drenagem, a retirada dessas energias para que cada uma delas sejam redistribuídas e reencaminhadas aos seus pontos de origem, enfim, aos seus pontos energéticos na natureza. Ok, pessoal? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho em cima da nossa visão, do meu conhecimento. Se tiverem dúvidas, por gentileza, comentem, curtam. Para quem ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, se inscreva, pode compartilhar também, enfim, fiquem à vontade. E em breve nós voltaremos com mais um vídeo no nosso canal Soldados de Umbanda. Muito axé a todos e até lá!